Imagine um homem cuja vida é o símbolo da prosperidade e da bênção divina. Um homem respeitado por todos, rico não apenas em bens materiais, mas também em virtude e fé. Esse homem sou eu, Jó. Minha história começa na terra de Uz, uma região de vastas planícies e colinas férteis, onde eu vivia com minha família. Minhas riquezas eram imensas, contadas em milhares de ovelhas, camelôs, bois e jumentos. Eu era abençoado com muitos servos que cuidavam de meus rebanhos e de meus campos, garantindo que tudo prosperasse. Além de minhas posses materiais, Deus me abençoou com uma grande família. Tinha 7 filhos e 3 filhas, todos saudáveis e cheios de vida. Nossos dias eram felizes, repletos de paz e alegria. Meus filhos, frequentemente, celebravam banquetes em suas casas, e eu, temendo que talvez em seus corações eles pudessem pecar, sempre me levantava cedo para oferecer sacrifícios em seu favor. Era meu modo de garantir que minha família permanecesse pura e sob a proteção de Deus. Porém, o que eu não sabia era que, em meio a toda essa prosperidade, uma discussão celestial estava prestes a mudar minha vida para sempre. Um dia, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, Satanás também veio entre eles. "De onde vens?" perguntou o Senhor. "De rodear a terra e passear por ela", respondeu Satanás. E foi então que Deus, em sua sabedoria, trouxe meu nome à discussão. "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal." Mas Satanás, desafiador como sempre, questionou minha integridade. "Será que Jó teme a Deus por nada? Acaso não o cercaste com uma cerca de proteção, a ele, sua casa e tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus rebanhos se espalham pela terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." Deus, conhecendo meu coração, permitiu que Satanás testasse minha fé, mas com um limite: minha vida deveria ser poupada. E assim, sem que eu soubesse, uma tempestade de provações começou a se formar, pronta para desabar sobre mim. O dia começou como qualquer outro, com o sol se levantando sobre os campos de Uz, banhando tudo em uma luz dourada. Eu estava tranquilo, satisfeito com a vida que Deus havia me dado. Mas logo, a tranquilidade foi quebrada pelo som apressado de passos, seguido por um grito angustiado. Um dos meus servos entrou correndo, seu rosto pálido de terror. "Senhor, os sabeus atacaram. Eles levaram todos os seus bois e jumentos e mataram os servos com a espada. Eu sou o único que conseguiu escapar para te contar." Antes que eu pudesse reagir, outro servo chegou, quase tropeçando de tão rápido que corria. O fogo de Deus caiu do céu. Ele queimou as ovelhas e os pastores. Tudo foi destruído. Eu sou o único sobrevivente. O horror estava apenas começando. Um terceiro mensageiro, mal conseguindo falar de tanto que ofegava, anunciou. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram seus camelôs. Eles levaram tudo e mataram os servos. Eu sou o único que escapou. Minha mente girava com a velocidade dos acontecimentos. Em questão de minutos, minha vasta riqueza foi reduzida a nada. Mas o golpe final ainda estava por vir. Enquanto eu tentava processar essas perdas, um 4º mensageiro apareceu, seus olhos cheios de lágrimas. "Teus filhos estavam festejando na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e derrubou a casa. Todos morreram. Eu sou o único que sobreviveu." As palavras dele atingiram meu coração como uma espada. Meus filhos, meus amados filhos, todos mortos em um instante. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Rasguei minha túnica e, em um gesto de luto profundo, raspei minha cabeça. Caí de joelhos, incapaz de segurar as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. A dor era insuportável, mas mesmo em meio a esse sofrimento inimaginável, uma verdade ainda permanecia firme em meu coração. No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. No entanto, a dor era profunda demais para ser confortada por palavras. O vazio deixado pela perda de meus filhos era como um abismo, um buraco negro que consumia toda a luz ao meu redor. E embora eu não entendesse o porquê de tudo isso, eu sabia que, de alguma forma, Deus estava no controle. Mesmo sem respostas, eu me apeguei à minha fé. Mas minha provação estava longe de terminar. Satanás,
não satisfeito em tirar minhas posses e minha família, buscou uma permissão ainda mais cruel: tocar na minha carne e nos meus ossos. Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Deus, sabendo da minha integridade, permitiu que Satanás me afligisse, mas novamente colocou um limite: eu não poderia morrer. E assim, as feridas começaram a aparecer em meu corpo. Primeiro, uma pequena coceira que rapidamente se transformou em chagas dolorosas. Meu corpo inteiro foi coberto por úlceras purulentas, da planta dos pés ao topo da cabeça. A dor era insuportável, e minha pele queimava como se estivesse em chamas. Em desespero, sentei-me em um monte de cinzas, tentando encontrar algum alívio ao raspar as feridas com um pedaço de cerâmica quebrada. Minha aparência, antes digna e respeitável, agora era de um homem que havia sido completamente abandonado. As pessoas que antes me reverenciavam, agora me olhavam com pena ou desdém. Minha esposa, vendo meu estado deplorável, não conseguiu suportar. Aproximou-se de mim, sua voz cheia de amargura e desespero. Ainda mantens tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Suas palavras, ditas com tanta dor, eram um reflexo do sofrimento que ela mesma estava enfrentando. Ela, que havia perdido tanto quanto eu, agora viu o marido que amava reduzido a um ser irreconhecível. Mas mesmo em meio a essa escuridão, eu não conseguia amaldiçoar a Deus. Respondi a ela: falas como uma mulher insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos o mal. Embora meu corpo estivesse em agonia, minha alma ainda se agarrava à fé. Eu não entendia por que Deus permitia que isso acontecesse, mas sabia que, de alguma forma, Ele ainda era justo e bom. Os dias passaram lentamente, cada um trazendo mais dor e menos esperança. Minhas noites eram longas, passadas em insônia e sofrimento. Meus dias eram vazios, preenchidos apenas pela dor e pelo silêncio de Deus. Eu esperava, mas nenhuma resposta vinha. O que eu havia feito para merecer tal castigo? Será que eu, que sempre me esforcei para viver uma vida reta e justa, estava agora sendo punido por algum pecado desconhecido? A notícia das minhas calamidades se espalhou rapidamente pela terra de Uz e além. Meus amigos mais próximos, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Naamatita, vieram de longe para me ver. Eles eram homens sábios, respeitados por sua sabedoria e piedade. Quando chegaram, viram-me à distância e mal puderam acreditar que aquele homem, sentado em cinzas coberto de feridas, era o mesmo Jó que antes conheciam. A dor deles ao me ver foi tão grande que começaram a chorar em voz alta. Rasgaram suas vestes em sinal de luto e jogaram pó sobre suas cabeças. Em seguida, sentaram-se ao meu lado, no chão, sem dizer uma palavra. Por 7 dias e 7 noites, eles permaneceram ali, compartilhando meu silêncio e minha dor. Nenhum de nós falou, pois o sofrimento era grande demais para ser expressado em palavras. Enquanto os dias passavam, a angústia em meu coração só aumentava. Não havia alívio, não havia resposta. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Eu, que sempre confiei plenamente em sua justiça, agora estava perdido em um mar de incerteza. Comecei a questionar tudo o que eu sabia, tudo o que eu acreditava. Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Eu sempre procurei viver de maneira justa, temendo a Deus e evitando o mal. Seria isso tudo em vão? Será que, de alguma forma, eu havia falhado sem perceber? E porque Deus estava em silêncio, eu não conseguia entender. No 8º dia, a dor e o silêncio tornaram-se insuportáveis. Rompi o silêncio com um lamento que vinha das profundezas da minha alma. Maldito seja o dia em que nasci. Que aquele dia se apague, que nunca mais seja lembrado. Porque Deus me deu vida, se tudo o que restou foi sofrimento. Porque Ele me deixou nascer, se agora só me resta dor. Meu grito de desespero ecoou pelo vale, e meus amigos, chocados, me olharam com tristeza. Eles, que haviam permanecido em silêncio até então, começaram a falar. Elifaz, o mais velho entre eles, tomou a palavra primeiro. Jó, tu és um homem justo, mas ninguém é perfeito. Deus é justo, e Ele não castiga sem razão. Será que não há algo escondido em teu coração, algo que tu não confessaste? Pensa bem, Jó. Talvez esteja sofrendo por causa de algum pecado que ainda não reconheceste.
Suas palavras foram como uma faca cravada em meu coração. Elifaz, meu amigo, estava sugerindo que eu havia pecado, que todo esse sofrimento era consequência de algo que eu havia feito. Mas eu sabia que não era verdade. Eu sempre procurei viver de maneira reta, e embora não fosse perfeito, nunca escondi meus erros de Deus. Sempre busquei seu perdão. Sempre ofereci sacrifícios em nome de minha família. Não, respondi com voz fraca. Eu não escondi nada de Deus. Meu coração é puro. Não entendo por que ele está permitindo que isso aconteça, mas sei que não é por causa de algum pecado oculto. Bildade, vendo que as palavras de Elifaz não me convenceram, tomou a palavra em seguida. Jó, Deus é justo e sua justiça é imutável. Ele não pune os inocentes. Se sofres assim, deve haver uma razão. Talvez teus filhos tenham pecado e trazido sobre si a ira de Deus. Pensa bem, Jó. Deus não faz o mal aos justos. Novamente, fui ferido por suas palavras. Bildade, que eu considerava um amigo, agora insinuava que meus filhos, meus amados filhos, haviam causado sua própria destruição. A dor em meu coração se intensificou. Como ele podia pensar tal coisa? Meus filhos eram bons, e eu sempre oferecia sacrifícios em nome deles, para garantir que Deus os purificasse. A ideia de que eles haviam sido castigados por seus próprios pecados era insuportável para mim. Mas, mesmo assim, eu não podia encontrar uma resposta. Eu não entendia por que Deus permitiu que isso acontecesse, mas recusava-me a aceitar que era por causa de algum pecado, meu ou de meus filhos. Os dias se arrastaram, e a discussão com meus amigos continuou. Zofar, o mais impetuoso dos três, finalmente quebrou o silêncio. Jó, tu estás cheio de palavras, mas onde está a sabedoria? Como podes insistir em tua inocência quando sofres assim? Deus é justo, e se ele te aflige, é porque tens algo a aprender. Admiti que pecaste, e talvez Deus te perdoe e te restaure. Mas enquanto continuares a clamar por tua inocência, ele não te ouvirá. A cada palavra, meu coração se enchia de mais angústia. Meus amigos, que vieram para me consolar, agora me acusavam. Eles não conseguiam entender a complexidade da situação. Para eles, tudo era simples. Se eu estava sofrendo, devia haver uma razão clara. E essa razão só podia ser o pecado. Mas eu sabia que não era tão simples assim. Eu sabia que, de alguma forma, esse sofrimento tinha um propósito maior, algo que eu ainda não conseguia ver. Vocês falam como homens que conhecem a Deus, mas não conseguem ver além das aparências, respondi, minha voz carregada de tristeza. Eu sei que Deus é justo, mas não posso aceitar que Ele esteja me punindo por algum pecado. Há algo mais acontecendo aqui, algo que está além de nossa compreensão. E, mesmo que eu não entenda, ainda confio em Ele. Mas, apesar de minhas palavras, meu coração estava dividido. Eu estava perdido em um mar de dor e incerteza, e o silêncio de Deus me atormentava. Onde estava Ele? Por que não respondia aos meus clamores? Eu queria entender, queria respostas, mas tudo que recebia era mais silêncio. À medida que os dias passavam, fui forçado a confrontar minhas próprias limitações. Eu, que sempre confiei em minha fé e em meu entendimento, agora me via impotente diante do mistério do sofrimento. Comecei a refletir sobre a natureza de Deus e do mundo ao meu redor. Eu sabia que Deus era justo, mas o que significava justiça em um mundo onde os inocentes sofriam e os malvados prosperavam? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu me perguntava, será que todo o meu serviço e devoção foram em vão? Eu sempre acreditei que Deus recompensa os justos e pune os ímpios, mas agora me encontro em um abismo de sofrimento sem motivo aparente. Será que tudo o que eu sabia sobre Deus estava errado? Enquanto meus amigos continuavam a debater, suas palavras começaram a soar vazias para mim. Eles falavam de um Deus que recompensava o bem e punia o mal de forma imediata e visível, mas minha experiência estava me mostrando algo diferente. Eu comecei a perceber que talvez o mundo fosse mais complexo do que eu imaginava, que a justiça de Deus não era algo que eu podia entender completamente. Comecei a questionar o próprio conceito de justiça. Se Deus era verdadeiramente justo, por que permitia que os justos sofressem? Seria possível que a justiça de Deus fosse tão elevada, tão além de nossa compreensão, que não pudéssemos sequer começar a entendê-la? Essas perguntas me assombravam enquanto eu refletia sobre minha situação, tentando encontrar algum tipo de paz em meio ao caos. Deus, onde estás? Clamei em minha solidão.
Se tu és justo, por que me abandonaste? Por que permites que eu sofra assim? Será que minha vida inteira foi uma mentira, um engano? Eu não entendo, mas ainda confio em ti, mesmo que minha mente não consiga compreender. E então, quando eu estava no auge da minha angústia, Deus finalmente respondeu, mas não da maneira que eu esperava. Em vez de me dar as respostas que eu tanto buscava, ele me confrontou com a vastidão de sua criação, com a profundidade de seu conhecimento e o poder de suas mãos. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Deus perguntou, sua voz como o som de um trovão. Prepare-se como um homem, eu lhe perguntarei, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você entende. Quem marcou as suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que foram firmados os seus fundamentos? Ou quem colocou a sua pedra angular? Cada palavra de Deus era como uma onda de verdade que me esmagava, me mostrando quão pequeno eu era em comparação com a vastidão de sua sabedoria. Eu, que ousara questionar a justiça de Deus, agora me via confrontado com a realidade de que eu mal compreendia o mundo ao meu redor. Deus continuou a falar, perguntando-me sobre as profundezas do mar, os limites do céu, as estrelas no céu e as criaturas que ele criou. Em cada pergunta, eu percebia o quão pouco eu sabia, o quão limitado era meu entendimento. Senhor, respondi com humildade, eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Ouvi sobre ti, mas agora meus olhos te viram. Por isso, me desprezo e me arrependo em pó e cinzas. Após minha confissão, Deus se voltou contra meus amigos, porque, diferentemente de mim, eles não haviam falado corretamente sobre ele. Ele os instruiu a oferecerem sacrifícios e pediu que eu orasse por eles. E assim o fiz, mesmo em meio à minha dor e confusão. E então, como um sinal de sua misericórdia e graça, Deus restaurou minha vida. Minhas posses foram devolvidas em dobro. Minhas riquezas aumentaram mais do que eu jamais poderia imaginar. E fui abençoado novamente com 7 filhos e 3 filhas, cujos nomes e rostos serão sempre gravados em meu coração. Minhas filhas, em particular, eram as mais belas da terra e receberam heranças junto com seus irmãos, algo incomum naquela época. Vivi muitos anos depois disso e pude ver meus filhos e os filhos de meus filhos até a 4ª geração. Minha vida foi longa e próspera, mas nunca me esqueci dos dias de escuridão e da lição que aprendi. A verdadeira fé não é medida pelas bênçãos que recebemos, mas pela confiança inabalável em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Agora que você ouviu minha história, reflita sobre o que realmente significa ter fé. Não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Lembre-se de que a fé verdadeira se mantém firme, mesmo nos momentos mais sombrios, quando as respostas parecem estar fora de alcance e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Assim como Jó, todos nós enfrentaremos momentos em que nossas crenças e convicções serão testadas. Pode ser que não entendamos o propósito das provações que enfrentamos, mas é nessas horas que nossa fé é verdadeiramente refinada. Se você está passando por um momento de dificuldade, saiba que não está sozinho. Deus está ao seu lado, mesmo quando parece distante. Sua sabedoria é infinita e seu amor por nós é eterno. Confie nele, assim como Jó confiou, e acredite que, no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que ainda há tempo. Deus estende sua mão para você, oferecendo redenção e uma nova vida. Confie nele, e você descobrirá que, mesmo nas provações mais difíceis, ele nunca o abandonará. Deus abençoe sua vida, e que a história de Jó inspire você a manter sua fé inabalável, independentemente das circunstâncias. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais histórias como essa da Bíblia e aprender cada dia mais da palavra. Que a paz de Deus esteja com você, hoje e sempre.